Graças a Deus, cara, o Senhor Pai tem falado muito no meu coração, né? E estava compartilhando mais cedo com o pessoal, né, que essa noite, assim, o desejo do meu coração, assim, é que realmente seja uma noite de descanso, assim, né? Mas descanso, cara, muitas vezes a gente não entende, assim, né, o que é descanso. E também outras vezes a gente leva o descanso como se fosse algo secundário na nossa vida, né? A gente está tão, né, acelerado e preocupado com as coisas, né, que a gente acaba olhando para o descanso como algo, cara, descansar só quando eu morrer, né? Não sei se vocês já ouviram essa frase assim, né, cara? Eu já ouvi de algumas pessoas, cara, descansar não, cara, descansar só quando eu morrer, eu tenho que trabalhar aqui, né? Mal sabem, né, cara? Cara, o que é o descanso? O descanso, cara, na verdade, foi a primeira coisa que a gente fez como humanidade. Na verdade, aí, quando a gente pensa assim, na criação, né, quando a gente vê a narrativa ali do Gênesis, o Criador fez todas as coisas, né, e ele criou a gente no sexto dia. No sexto dia ele criou a gente, cara, e aí lá no final do sexto dia ele diz, cara, ele terminou a obra, ele falou, e ele olhou para todas as coisas e viu que era muito bom. Então o nosso primeiro dia foi o sétimo dia, né? E o sétimo dia, vocês sabem, Deus abençoou, né, e declarou que ele era o dia do descanso, ele descansou. Então o nosso primeiro dia não foi um dia de trabalho, não foi um dia de multiplicar, ser fértil, encher a terra. Não foi nem o dia que a gente fez essas coisas que ele colocou aqui a gente para fazer. Na verdade, o sétimo dia, o nosso primeiro dia, foi um dia de descanso. Para mim isso mostra uma coisa, cara, que na verdade todas as coisas que ele nos criou para ser partem do descanso. E parece muitas vezes que a gente está entendendo ao contrário, né, disso. Né? Parece que todas as coisas têm que acontecer e ser feitas para que aí então a gente encontre o verdadeiro descanso. Não é verdade? Não é verdade. Isso é muito sério, porque parece algo tão banal, o descanso, tão banal assim, e parece algo até, cara, esse cara falando sobre descanso, essa pessoa falando sobre descanso, desfrutar, isso é muito good vibes pra mim, isso é muito relax pra mim, essa coisa parece até de maconheiro, assim, essa galera assim, cara, o descanso não existe nada mais sério, nada mais central daquilo que a gente crê, que a gente tem com fé, assim, do que o descanso. Hoje a gente tem perdido isso de uma forma absurda. Só você parar um pouco, olhar na rua e ver as coisas como estão. E até mesmo assim, né? Até mesmo os cristãos, né? Nós mesmos, assim, né, cara? Quando a gente pensa no descanso, né? A gente, cara, é um desafio para nós, cara. Imagina para a nossa cidade. Imagina para esse mundo. Então é isso, cara. Eu acho que é esse o lugar, assim, né? Que eu quero compartilhar assim, com vocês. Como vocês sabem, a gente está falando um pouco sobre... Está numa série aqui de compartilhamento, assim, né? Sobre esse livro aqui, que é o Provérbios da Família, né? E até aqui a gente já compartilhou algumas coisas, né? A gente já falou sobre a motivação do nosso coração, né? O que te motiva. A gente já falou também sobre se você morresse hoje, poderia afirmar que viveu o verdadeiro sentido da vida. A gente também falou sobre se o sublime está disponível,
Porque gastamos a vida correndo atrás de quem é imperfeito, não é? A gente também falou sobre não há jeito mais rápido de chegar atrasado que tomar atalho, né? Você percebe? Todas as coisas têm a ver com essa correria louca e essa falta de encontrar descanso, né? E então a gente está indo para um próximo, né? A gente ainda teve todas as coisas são um pretexto para nos inserir no contexto da relação. E hoje a gente vai falar sobre a ilusão que parece tão verdade, que parece mais verdade que a própria verdade. Não sei se você já parou para pensar nessa frase, mas essa frase é o seguinte: a ilusão parece tão verdade, que para aqueles que estão sendo iludidos, parece mais verdade que a própria verdade. Isso é bravo, né? E nem tudo que a gente sente, nem tudo que a gente pensa, nem tudo que a gente toca é verdade. É realidade. Porque por mais que aquilo pareça realmente verdade, né? As coisas que a gente percebe, as coisas que a gente sente, as coisas que a gente toca, às vezes parecem realmente verdade, né? Na verdade, pode ser uma grande ilusão. E se eu pudesse falar sobre o que seria mais ou menos um tema assim, que eu gostaria de compartilhar com vocês, né? Seria quando a nossa mente prega peças, né? Tudo que é realmente mal, tudo que é realmente ilusão, tudo que é realmente uma mentira. Olha aí quem chegou. Então, na verdade, tudo que é mal, tudo que é... Tudo bom, meu? E aí, como é que foi a prova? Tá bom. Tá vendo? Então, tudo que é mal, tudo que realmente assim, é aparentemente mal, de verdade, assim, né? Na verdade, não começa naquilo que é aparente mal. Então, ninguém, por exemplo, né, cara, começa no tráfico, vamos dizer assim, ou não começa roubando, porque entende que aquilo é realmente mal, assim. Na verdade, cara, a pessoa está numa completa ilusão ali, cara, realmente acreditando que aquilo é bom, né? Eu e o Hilda estavam conversando aqui no caminho, vindo pra cá, cara, e ela estava compartilhando sobre a Penha, né, e sobre como é que tá a realidade lá, né. Eu acho que uma amiga dela compartilhou assim: cara, e se você tiver que morar num lugar assim, cara, pelo menos não tem mais assalto, né, porque tem bandido, tem tudo isso, tem segurança, assim, né, cara. Isso parece que tem um tom de positivo ali, né, cara, não tem assalto, não tem nada, não tem, tá tudo bem, né, mas, cara, na verdade isso é um completo oposto do que é bom, cara. Na verdade isso é uma completa ilusão daquilo que é bom, né? Isso aí é o mal estampado ali, cara. Ou seja, cara, que não é nem aquilo que é totalmente ruim, mas também não é bom, né, cara? Isso você está sendo mentido, assim. Talvez seja esse o pior lugar para se estar, né? Que é achando que é verdade, mas não é verdade. Muito bom, vocês estão aqui, cara, comigo? Tá todo mundo aqui? Glória a Deus. Então, na maioria das vezes, aquilo que é uma mentira discrepante começa não com algo totalmente exposto e visível, mas na ignorância a respeito do que é, de fato, a verdade. Quero te convidar a abrir lá em Gênesis 3.
versículo 1. Versículo da queda. Isso. Tá fazendo sentido? Tá. Tá. Amém. Todos aqui? Uhum. Amém. Vamos lá. Pode ler para nós, irmão? Claro. Pode lendo que aí eu vou. A queda. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: é verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse: vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher: é certo que vocês não morrerão, porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto e comeu, e deu também ao marido. Ele comeu. Então os olhos de ambos se abriram, e percebendo que estavam nus, costuraram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Cara, então os olhos dos dois se abriram. E a mulher desejou o fruto porque ele era bom para dar discernimento, bom para dar entendimento. Então, muitas vezes, cara, olhando para esse versículo, o que a mulher olhou e desejou, na verdade não era a verdade, não era aquilo que era bom. Na verdade, o que ela olhou e desejou obter, na verdade era uma ilusão. Porque ela falou o seguinte, ó, lá no versículo 2 ela fala: mas Deus disse, não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário, vocês morrerão. E aí disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E essa era a maior ilusão que a serpente, que era um animal muito astuto, né, poderia dizer para ele: no dia que vocês fizerem isso aqui, vocês serão como Deus. E um versículos atrás, um capítulo atrás, no capítulo 1, diz que o homem, a humanidade foi criada à imagem e semelhança de Deus, né? Então, não era o que eles faziam que poderia torná-los como Deus, mas eles já eram a imagem e semelhança de Deus. Então, na verdade, não tinha nada que eles precisavam fazer para ser a imagem e semelhança de Deus. Mas a mulher ali, iludida, mas não iludida só simplesmente por seu olhar, por olhar e desejar aquilo, mas porque a serpente, por seu animal mais astuto ali, percebeu que na fala dela tinha uma ignorância. Olha lá no versículo 2. Respondeu a mulher à serpente. Na verdade é no versículo 1. E ela perguntou à mulher: foi isto mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Então, cara, a serpente é um animal muito astuto ali, né, cara? Então ela não estava de bobeira, né? Então ela estava querendo descobrir alguma coisa. Sabe quando você joga aquela pergunta, aquele verde para você colher maduro? Era isso aqui que ela estava fazendo, cara. Então, cara,
Foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? E aí a mulher respondeu: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele. Do contrário, vocês morrerão. Isso é uma mentira, cara? Isso que ela disse é uma mentira? Não é uma mentira, né? Mas também não é uma completa expressão da verdade, né? Porque olha só, lá no capítulo 2, no versículo... Ô Senhor, me ajuda aqui. 16. 16? Nossa, eu não sei demais. Pronto. 16 e 17. Ó, 16 e 17. Glória a Deus. O Senhor é sempre bom. E o Senhor Deus ordenou ao homem: coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, porque no dia em que dela comer, certamente morrerá. No centro do jardim haviam duas árvores: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do mal, do bem e do mal. E o Senhor Deus disse o seguinte, cara: não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal. E o que a mulher disse foi o seguinte, cara: não comam da árvore que está no meio do jardim. Então, na verdade, o que a mulher falou ali não era uma mentira não, mas também não era toda a informação que o Senhor Deus passou para ela. Então, a serpente, vendo que ali, na fala da mulher, tinha um ponto de ignorância, cara, ela simplesmente fala: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão, e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. E aí sim, quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos, e além disso, desejava dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, comeu também. Na verdade, tudo aquilo que a gente deseja se tornar e fazer, conquistar, pensando em que no futuro e lá na frente a gente conquistando tal coisa, a gente vai ser alguém, a gente vai ser feliz. Na verdade, tem um ponto de ignorância no nosso coração. Ignorância a respeito da verdade. E de ignorância a respeito de quem realmente somos. Então, tudo que os nossos olhos desejam e contemplam, se ele não for direcionado pela verdade e a completa expressão da verdade, ela está baseada numa ilusão. E assim, a verdade, seja de qual perspectiva for, ela é a verdade. E ponto. Então, muita gente diz assim, né? Cara, a verdade tem dois lados, da pessoa e de outra. Tem três, né? Assim, da pessoa, de outra e a verdade em si, né? Mas assim, se a verdade é a verdade mesmo, cara, ela é a verdade e ela não tem nem problema de ser contestada. Porque se a verdade é a verdade, ela não tem problema de ser posta em xeque. Né? Então, se a gente não permite submeter nosso coração e as ilusões e aquilo que a gente acredita, aquilo que é a verdade, aquilo que é realmente bom, e a gente não tem esse desejo intenso por conhecer a verdade, a gente não vai se permitir e permitir que essas ilusões sejam quebradas na nossa vida. A
gente começou aqui falando sobre descanso, né? E se como a primeira coisa, nosso primeiro dia aqui na humanidade, como humanidade, foi o descanso, foi o dia do descanso. Sim. E se a gente para pra pensar, cara, hoje a gente faz tudo pra lá na frente a gente descansar, né? A gente quer fazer tudo e, cara, a gente descansa lá na frente, né? Eu tô fazendo a confusão. E se a gente percebe, assim, glória a Deus, né? Se a gente percebe, cara, Tem feito. isso também está baseado numa ilusão, né? Que é a ilusão de que, cara, eu preciso fazer, né? Senão eu não vou ter nada. Então é uma mentira que está baseada numa ignorância, né? Que é a ignorância de quem eu sou, de ignorância de quem o Pai é, de quem é Deus, na verdade, né? Que Deus é nosso Pai, Deus é nosso provedor, Deus é aquele que sustenta, né? Então, se eu tenho consciência de quem Ele é e de quem eu sou, cara, o descanso pode ser a maior das nossas lutas de entrada, mas ele não vai ser um problema tão grande quanto era antes. Porque se eu tenho consciência de que o Pai, de que Deus é o meu Pai, que Ele é o meu Criador, que Ele me criou de forma perfeita, e que Ele me criou de forma, cara, extraordinária, de forma maravilhosa, né? Isso não está só para mim, isso é em relação a vocês também, cara. A palavra de Deus está cheia de promessas a nosso respeito, né? O próprio Senhor fala em Salmo 139, cara, quão preciosos são os seus pensamentos por mim, Senhor. São mais numerosos que os grãos de areia, né? Os pensamentos deles são mais altos que os nossos, né? Então, se eu não tenho consciência de quem o Pai é, na verdade, se eu tenho consciência de quem o Pai é, que Ele é meu protetor, meu provedor, meu promotor, eu não vou ter tanto problema para encontrar descanso. Às vezes a nossa maior luta em encontrar descanso, na verdade, está na nossa crise de identidade. Não está na nossa crise de sustento. Não está na nossa crise de poder. Está na nossa crise de saber quem somos. Aleluia! Desculpa, amado. Poderosa. Então, talvez o primeiro comportamento que a gente tem ao perceber que podemos estar sendo iludidos é duvidar de tudo e de todos ao nosso redor. Ou até virar alguém que busca entender tudo para descobrir o que é verdade. Eu acredito que duvidar e buscar descobrir a verdade, ela faz parte do caminho de conhecer. Porém, a gente precisa lembrar sempre, a ilusão parece tão verdade, que para aqueles que estão sendo iludidos, parece mais verdade que a própria verdade. E também nem tudo que sentimos, pensamos e tocamos é real em si. Por isso eu quero propor aqui, cara, que até o nosso medo de estar sendo iludido e nossa pressa em descobrir o que é verdade pode ser uma ilusão. Então, afinal, o que é verdade? Até acabou a bateria. Até o nosso medo, nossa pressa em descobrir o que é verdade, descobrir o que é bom, descobrir o que está. Querer sair logo desse lugar de ilusão pode ser uma ilusão. Então, cara, qual é a verdade?
como é que eu descubro esse negócio? Logo, assim. Como é que eu saio desse loop infinito de cara de ilusão? Meu Deus, cara. Né? Vamos ser bem honestos, gente. A gente vive numa vida muito louca. As nossas vidas estão muito loucas. A corrida atrás de sucesso, atrás de trabalho, atrás de diploma. E eu acho, minha opinião, realmente sincera, é que realmente a gente está buscando a verdade. A gente está buscando sentido na nossa vida. A gente está buscando ser realmente preenchido, cara. Mas muitas vezes, cara, essas nossas motivações estão sendo baseadas numa ilusão. Porque parece que a gente corre e nunca encontra esse lugar de verdade, de preenchimento daquilo que é bom de verdade. Porque às vezes, para conhecer aquele que é bom, o que é bom de verdade, é uma mosquiteira, né? Ainda bem que eu dou de causa, estou sentindo muito. Movimento bastante. Sim, graças a Deus. Então, muitas vezes, para a gente conhecer o que é bom de verdade, a gente precisa só parar com essa correria toda. Perceber. Sabe, eu vou contar uma coisa para vocês, cara. Eu tenho um desejo muito intenso, assim, muito grande assim, no meu coração de formar a família. Ser um marido, ser um pai. E muitas vezes vez ou outra eu me pego assim, cara, olhando assim, né, cara, os pais, assim, os filhos, assim, meu coração desejoso, assim. E até fico ansioso, cara, tipo, meu, quando é que vai ser? E, tipo, será que vai ser? A primeira reação que às vezes tinha e tem muitas vezes assim, cara, eu preciso fazer alguma coisa, cara, eu preciso correr, porque senão eu vou ficar mais tiro, velho. Se eu correr, senão vai dar ruim, cara, eu vou ficar aí pra sempre. Mas sabe, todas as vezes que eu tentei suprir essa carência assim, dentro de mim, eu perdi aquilo que estava, a família que estava na minha frente. Realmente, assim, né, cara, eu creio mesmo assim, que o Pai tem uma coisa preparada para mim. Mas, cara, se hoje eu me pego correndo por um desejo que eu olhei, iludido por uma ignorância a respeito de mim, né, fazendo uma carência minha, eu perco aquilo que está mais precioso, o que é mais precioso, o que está bem na minha frente, que é a minha relação com a minha família. Talvez eu realmente seja um pai, talvez eu realmente seja um marido, mas, cara, se eu não paro e olho nos olhos dos meus irmãos, assim, né, e percebo a verdade que é, eu pertenço a uma família, eu perco aquilo que é de mais precioso. E aquilo, na verdade, que pode garantir que eu seja formado um homem, um marido e um pai. Que é a relação com meus irmãos, que é a relação com a minha família. O que pode garantir que a gente viva aquilo que a gente tanto almeja, não é a nossa correria desenfreada por aquilo que a gente quer, baseado nas nossas carências. O que pode garantir que a gente viva aquilo que a gente deseja é a gente viver intensamente no presente aquilo que o Pai está provendo.
E muitas vezes a gente vai precisar ser frustrado nas nossas expectativas. Nossas expectativas de sucesso, nossas expectativas de família, tudo que a gente quer. Para a gente se permitir viver o que o Pai tem aqui e agora. Amém? Amém. Claramente, né? Isso é poderoso, né? Muito. Verdade. Muito. Vou cantar uma música pra gente. Se quiser fechar os olhos. Na verdade, abre o olho aí, gente. Desculpa. Quero olhar nos olhos de vocês. Nada é mais depressa se eu quiser agora. Me põe de molho, desembarga o choro, me ensina a esperar. Não se ausenta quem tem paciência, tem resiliência, sabe a essência e o prazer de descansar. Se me apronto antes do outono, desconheço o tempo, desconheço e a estação que vai chegar. Bonito demais. Essa música se chama Paciência, é do artista do João Manuel, é o mesmo artista que eu acompanhei já uma vez. Vou ver, no álbum, preciosa essa música. Uma das coisas que mais falam no coração, cantando aqui, né, é a parte que ele diz: se me apronto antes do outono, me desfolheço, o tempo desconheço e a estação vai chegar. Cara, vou ficar esse cara. É muito louco essa música, assim, né? Porque a gente está vivendo numa estação de primavera, nem sei se a gente ainda está na primavera. Vai pra verão agora. Na primavera. 22. E que, cara, estação da primavera é a época que a gente espera que seja tudo florido e tudo, oh, cara, que maravilha, tudo lindo, né? Mas na verdade parece que é tudo ao contrário, né, cara? É chuva, é sol, não sabe porque eu tô gripado, mas também é os dois aí, cara. Tudo por conta disso, louco. Porque na verdade a primavera é uma estação de transição, uma estação de transição entre o outono e o verão. Né? E com isso é uma estação de preparação. As flores, na verdade,
elas são um sinal que o fruto está chegando. E para o fruto chegar, ela precisa ser preparada, as árvores precisam ser preparadas. E chegar e, cara, ventar e chuva e tudo isso, cara, para acontecer. Tirar o que precisa ser tirado, para o fruto chegar. E, cara, transição de menino para homem, de menina para mulher, de criança para adulto, transição de maturidade. É um desafio para qualquer um. É um desafio de deixar as coisas de menino para trás e assumir a posição de maturidade. Ser responsável. E eu estava meditando esses dias, né, mas o que eu quero compartilhar é que muitas vezes a gente pensa na primavera como algo realmente florido, totalmente alegre, assim, e totalmente, na verdade, feliz. Né? Mas, na verdade, a primavera é um tempo de maturidade, de transição, preparação e arrependimento. Se arrepender das coisas de menino, se arrepender daquilo que ainda é imaturidade no nosso coração. E arrependimento aqui não é motivo de tristeza. Arrependimento, na verdade, é sinal de extrema alegria, cara. Por mais que seja muito dolorido mudar de direção, porque era aquilo que a gente não queria e, na verdade, é pra lá, cara. Arrependimento é o sinal de maior alegria, porque é aonde a gente vai encontrar fruto, onde a gente vai dar fruto, onde a gente vai ter alimento para todos ao nosso redor, onde a gente vai encontrar a verdadeira vida. Então, o arrependimento, gente, na verdade, não é motivo de tristeza. Na verdade, o arrependimento é motivo de extrema alegria e contentamento. É de dizer, cara, antes eu estava andando, correndo por um que eu nem sabia onde era. Mas hoje eu encontrei, cara. E eu sei que, por mais que eu esteja longe a beça, e lá, cara, não tenha mais, vou fazer que nem o Thiago contar a palavra. Lá não tenha mais, cara, seja tão longe, tão longe, tão longe, e eu sei, cara, que lá é o lugar que vai ser de vida. Realmente os frutos vão brotar. Então eu quero te convidar agora realmente a essa reflexão. Essa palavra sobre descanso, sobre a ilusão, sobre as coisas que a gente realmente acredita que é verdade, mas realmente não são. O que a gente deseja, o que a gente precisa mudar de orientação, né? Mudar os nossos olhos, o foco dos nossos olhos, para o aqui, para o agora, para o presente. Não seja uma palavra de tristeza, de meu Deus, eu vou ter que abandonar tudo que eu acreditei aqui, para conhecer a verdade. Mas que seja realmente uma palavra de alegria, de meu Deus. Talvez eu não saiba realmente o que é verdade. Mas que bom, porque agora eu sei que talvez eu não sei o que é realmente a verdade, né? E eu sei que agora eu tenho irmãos que estão comigo realmente. A pergunta é, cara, qual é a sua decisão diante de tudo isso? Permanecer na mesma correria, em luta para alcançar aquilo que você mais deseja. Ou realmente encontrar no presente aquilo que realmente prende. Amém?
As costas estão prendendo. Tira os olhos. Ele andou lá em São Paulo. Parece que dois não? Desde casa. Corinthians campeão. Sério? Perfeito. Vou permanecer aqui assim. Lá em Isaías 40 diz assim: uma voz clama no deserto. Preparem um caminho para o Senhor. Façam no deserto um caminho reto para o nosso Deus. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados. Os terrenos acidentados se tornarão planos. As escarpas serão niveladas. A glória do Senhor será revelada, e juntos todos a verão, pois é o Senhor quem fala. Todos os vales serão levantados, todos os montes e colinas serão aplanados, os terrenos acidentados se tornarão planos. Sabe, eu quero propor que esse tempo de ceia seja um tempo realmente individual com o próprio Senhor. Que você realmente se permita, né, conversar com o Espírito Santo e pedir para Ele sondar o seu coração e ver aquilo que precisa ser nivelado no seu coração. Aquilo que você precisa ser preparado, ser endireitado. Às vezes são montes muito altos, às vezes são vales muito profundos. Fique aí no seu tempo individual com o Senhor e pede para Ele sondar o seu coração, para Ele te mostrar aquilo que precisa ser endireitado.